YouTube, também pela Rádio Manaim. Nesse exato momento já estamos ao vivo pelo YouTube. Seja muito bem-vindo você, nosso irmão, nossa irmã em todo o país, também em todo o globo terrestre, que acompanhando aqui a nossa programação. Vamos dando início às 7h35 a mais um pré-culto aqui pela Rádio Manaim, e você acompanha em todo o Brasil e também no exterior. Uma alegria para nós saber que você está aí na sua casa acompanhando aqui a nossa programação. Sejam todos muito bem-vindos. E a você também que está acompanhando a programação pela Rádio Manaim 100.3 ou 100,3 em todo o Vale do Aço e na zona da Mata Mineira. Meus queridos, como sempre fazemos, estamos recebendo o pastor que estará trazendo uma mensagem hoje à noite, a partir das 8h da noite, pelo YouTube, pelo nosso canal oficial do YouTube da Igreja Cristã Maranata e também pela Rádio Manaim. Mas sempre conversamos aqui com o pastor para você conhecer um pouco mais dele, da vida dele, de onde ele veio, o seu ministério, sua família, enfim, vamos conhecer o outro lado, o lado humano, vamos colocar assim, do pastor. E nesta noite nós estamos recebendo com muita alegria no coração, já recebemos ele várias vezes aqui pela Rádio Manaim, pelo YouTube, é a primeira vez que ele está aqui conosco. E é uma alegria, espero que seja a primeira de muitas. O pastor dessa noite é o meu querido pastor Isaías Diniz, aqui em um cumprimento com a paz do Senhor. Pastor, uma alegria recebê-lo mais uma vez aqui na Rádio Manaim e agora pelo YouTube e também pela Rádio Manaim. Muito obrigado. Kleber, paz do Senhor Jesus, ouvintes, é uma alegria também estar aqui na rádio, igual o Kleber mencionou. Uma bênção muito grande, a rádio em si, o culto no YouTube, as mídias digitais, crescemos muito, e a palavra de Deus com muito mais velocidade, chegando aos lares, chegando aos irmãos, e tem sido uma grande bênção para nós, para a igreja de uma forma geral, toda essa interação e essa possibilidade, né, de difundirmos a palavra do Senhor. O pastor Isaías Diniz, para você que não conhece, está conhecendo agora pela primeira vez, ou você que já tem conhecido, mas não sabe, ele é filho também de pastor, ele é filho do pastor Oscar Nunes Alves, a sua mãe é nossa irmã Maria Diniz, ele é esposo da Fabiana, é pai de 3 meninas, a Maria Catarina, exatamente, a Ana Vitória e a Ana Guilhermina, né? E, aliás, hoje eu fui informado que a esposa do pastor, a Fabiana, está aniversariando. E eu gostaria, por favor, pastor, faça as honras da casa, né? Vamos parabenizar aí a sua esposa, por favor. Exatamente, né? Aniversário da Fabiana hoje. E graças a Deus, né? Eu falo que na pandemia é um motivo a mais de glorificação. Primeiro que é completar o aniversário na presença do Senhor. E em segundo momento, completar com saúde e com alegria. Eu já mandei, né, os parabéns hoje e estamos alegres aí por essa bênção. Amém. Desse aniversário, né? E principalmente de estarmos firmes, né, alegres e sustentados pelo Senhor nessa caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor Isaías, ele é capixaba aqui de Vitória, capital do Espírito Santo, mas está radicado em Brasília já há alguns anos, né? Cerca de 15 anos ele já está ali, é advogado e trabalha em Brasília. E eu perguntei aqui em off, né? Pastor, você já se adaptou aí ao clima de Brasília, que é um clima muito seco, né? Para quem já esteve em Brasília conhece bem o que eu tô falando. E ele falou, mas eu já fiz um estágio em Palmas, Tocantins, onde está o seu pai, o pastor Oscar? O clima realmente é muito quente, é muito seco, né, pastor? Mas como é estar pastor ali em Brasília? O senhor que saiu daqui de Vitória, passou por Tocantins, e agora Palmas, Tocantins, e agora está ali em Brasília. Kleber, como bem você registrou, eu fiquei no Espírito Santo, nasci e fiquei até os 18 anos aqui. Fui para Palmas, Tocantins, meu pai, atendendo a um chamado do Senhor, foi para a região do Tocantins e nós fomos, a família foi para lá também. Eu fiquei 3 anos e quando eu terminei a faculdade, é uma experiência, não sei se poucos conhecem, eu fui consultar o Senhor para se eu poderia ir para São Paulo, porque meu irmão já estava em São Paulo, minha irmã também, eles foram para Palmas, depois seguiram para São Paulo. E o Senhor mostrou uma visão que, na verdade, eu deveria ir para Brasília. Que bênção. E eu atendi, fui para Brasília, não conhecia quase ninguém, não tinha familiares na cidade. Fui fazer um curso de 1 ano e já estou lá há 15 anos. Há 15 anos. E eu falei do estágio em Palmas, foi uma bênção, o período que nós tivemos lá. A obra do Senhor crescendo, distâncias grandes que nós não estamos acostumados, né? Palmas
Era uma assistência de 500 quilômetros, 800 quilômetros, 900 quilômetros. Os jovens já cuidavam de igrejas, louvores, adolescentes cuidando de louvores de vigília nos trabalhos, cada obreiro, cada diácono. E hoje não havia nenhum pastor na região. Meu pai, o pastor Jorge Ramos, na época, para lá. E o Senhor tem abençoado. São mais de 10 pastores, vários ungidos, vários diáconos. A obra do Senhor tem crescido. E eu fui para Brasília nesse propósito, em obediência à orientação do Senhor. E esse ano, foi em 2006, estou agora em 2021, colhendo as bênçãos desse trabalho, de obedecer. E apesar de lá ser quente, Brasília, para quem mora, sabe, é uma cidade muito arborizada também, muito planejada, muito boa, assim, para morar, para se viver, para estar, Apesar do clima, que muitas vezes é seco, mas eu me adaptei bem. E é uma cidade muito boa e, além de ser uma bênção, as igrejas, os irmãos que lá estão. O pastor Isaías Diniz, ele foi ordenado em outubro do ano passado e agora já estamos pertinho, estamos em setembro, daqui mês que vem, 1 ano de ministério da palavra. Eu gostaria de perguntar ao senhor, o senhor é filho de pastor? Aliás, o pastor Oscar, para quem não sabe, foi o meu primeiro pastor, ali na igreja em Alto Laje, aqui é um bairro aqui de Cariacica, e eu lembro muito bem do pastor Oscar, e foi assim uma bênção na minha vida, foi meu primeiro pastor. Como é ser filho de pastor? O que ser filho de pastor fez com que o senhor hoje estivesse também nessa função como pastor? Comentei um pouco aqui, antes, o filho de pastor, se acertar é mais do que obrigação, e não pode errar porque é filho de pastor. Mas esse é um pequeno detalhe, mas é uma bênção ter um pai, um lar estruturado. Uhum. Eu via meu pai sempre, desde pequeno, pregando em reuniões, assistência, além de médico, como pastor. E isso nos motiva, nos alegra, nos inspira, podemos dizer, a seguir, ter essa vontade também de estar cuidando, de ir ao púlpito. E foi toda, podemos dizer, além de outros pastores nós amamos, e conhecemos. Eu digo que a gente cresce com cada pastor, Cada pastor a gente aprende um detalhe, um carinho a mais, uma forma de lidar com a ovelha, uma forma de lidar com o rebanho. E posso dizer que, meu pai presente, quando a gente está um pai presente, ele era pastor, mas um pai, um servo de Deus. Isso é muito importante, A mulher sabe, ela edifica a sua própria casa, Mas o varão também é importante nesse caminho. E eu lembro que um dos presentes que a gente pedia no final do ano, eles eram ter um terno, a gente tirava uma foto sempre, uma escadinha, meu pai, meu irmão e eu, de terno, passando do ano, e foi mudando a escadinha, porque meu pai é o menor agora, no tamanho, E a alegria era ter um terno para poder ir na vigília de terno, estar participando do grupo de louvor. E nessa interação, eu falo sempre o seguinte: quem trabalha não dá trabalho. Então o jovem, quando ele é envolvido na igreja, eu até falo do instrumentista, que chega, toca, canta, quando ele está ali participando efetivamente do culto, das atividades, ele está integrado, ele vai crescendo com a igreja, Passa essa fase que é um pouco difícil, talvez adolescência, juventude, mas ele tem a palavra no seu coração, ele não erra, ele não tropeça, ele tem a segurança dos dons espirituais, da oração. Então, eu cresci na igreja, eu nasci na igreja, estou na igreja até hoje, na igreja Maranata, uma bênção para a minha vida. E podemos dizer para os jovens, vale a pena servir o Senhor. As pessoas falam que perde, nós não perdemos nada, nós ganhamos, a bênção da salvação, a alegria, caminhar uma vida sem as sequelas, que esse mundo tem deixado em muitos, O mundo tem criado jovens mudando valores, deturpando ideias, e o servo de Deus, ele persevera, independente da idade, A palavra é uma bênção para nós. O senhor sempre teve no coração esse desejo de desejar estar pastor nessa obra? A palavra diz que quem deseja o episcopado, boa coisa deseja. O senhor sempre teve esse sonho, esse desejo no coração? Não posso falar que sempre, Mas quando a gente comecei a ter noção, me preparando para o batismo, entendendo mais a palavra, eu sempre almejei. Mas não posso falar que sempre, mas talvez da idade ali de 14, 15, Uhum. Aqui eu já estava nessa área, eu estava com meu pai em Itacibá, a gente já pregava, em alguns cultos, o jovem prega nas visitas, faz o louvor. Isso era uma coisa
Eu fui instrumentista muitos anos. Eu toquei quase dos 8 até os 28 anos, teclado. Então, além de ser instrumentista, era obreiro. E chegou uma época, né, que já, como diácono, ainda eu continuei tocando. Mas pelas nossas, né, atividades já não estava sendo possível. Mas a bênção, tocar, mas eu sempre achei uma bênção, e a palavra de Deus, o púlpito, a assistência, tinha esse desejo sim no coração. E até hoje o senhor busca conselhos aí do seu pai, do pastor Oscar? É comum vocês terem esse tipo de conversa, de buscar um pouco mais da experiência que ele tem de ministério? O senhor faz isso? Isso é importante em que na sua vida? Não só com meu pai, com os coordenadores, com os pastores, na multidão dos conselhos da sabedoria. E é sempre bom a gente aprender com quem tem mais experiência, porque muitos, né, equivocadamente não se socorrem ao conselho. Então, antes de fazer algo que possa ser novo ou algo que possa, né, trazer alguma certa dúvida, é importante se aconselhar previamente, conversar. Não é porque eu estou pastor, né, estou pastor, que eu sou autossuficiente, né? A gente depende não só do corpo em si, dos pastores, dependemos da igreja. E é importante uma frase que eu sempre achei uma bênção para a minha vida: nós não estamos na igreja para administrar, nós estamos para ministrar. Então, por isso que tem o grupo de exceção, tem, né, os pastores, tem, né, igual eu falei, meu pai, tem sempre pessoas que estão ao nosso redor. Meu sogro também é pastor, sempre a gente conversa também. Então, essa conversa é muito importante. Pastor Isaías, é um pastor, novo, né? É um pastor novo comparado com outros pastores. E hoje vivemos um mundo tecnológico, né? Hoje a Bíblia online, hoje estamos falando com um público, nós sabemos quantas mil pessoas estão olhando a gente, estão ouvindo a gente nesse momento. Sim. A tecnologia veio para facilitar, para diminuir distâncias. Mas em que ela ajuda, na visão do senhor, como advogado, como pastor, como um pastor jovem, em que ela pode ajudar na evangelização hoje em dia? E o que também, os perigos que os jovens, que na nossa época nós não tínhamos, sim, mas que se apresentam hoje com a internet? Vou falar primeiramente da parte negativa. Pesquisas que dizem que o brasileiro, às vezes, ficam 4 horas em mídias sociais por dia. Uhum. Talvez é o país que mais permaneça online. E tem que ter muito cuidado, porque às vezes a internet, ela aproxima aqueles que estão distantes e afasta os que estão próximos. Então tem que ter um cuidado, porque a internet, às vezes as pessoas não estão estudando, não estão aproveitando a família, não estão assim cuidando da saúde, não estão se preparando para um concurso. Às vezes o dia está passando e as pessoas estão envolvidas no ambiente virtual, e que, apesar de encurtar distâncias, aprisiona muitos, porque há um padrão, uma forma, toda uma cor, uma tecnologia para ser usado. Mas, por outro lado, a internet, e principalmente numa pandemia, onde nós não podíamos encontrar muitos de uma forma pessoal, ou uma evangelização de rua, tudo hoje é pela internet, é o pagamento, às vezes é o curso online, às vezes é o mestrado, é a pós-graduação, podemos ver home office, né? O serviço público de forma geral, as empresas privadas também em home office. Então é importante, e tem sido muito falado pelo pastor Gideuti, falado nas escolas bíblicas dominicais, de nós usarmos essa ferramenta para evangelizarmos, enviarmos o link do culto do YouTube, o link da EBD, link de seminário. Podemos olhar, né, seminários foram realizados de forma online com uma participação muito maior até do que um seminário presencial. Perfeito. Então as pessoas que muitas vezes tinham algum preconceito ou vergonha, ou mesmo resistência de ir à igreja, e é uma bênção louvar ao Senhor, a palavra de Deus, essas barreiras, essas resistências são quebradas por um culto online, porque ele pode tirar já a própria conclusão dele do que é a igreja ou do que é a palavra de Deus. Ele já tem aquela experiência no íntimo da sua casa, no seu aparelho, e depois ele já tendo essa experiência e conhecendo a igreja, ele pode ir aos nossos templos. Mas é importante que, ao invés só de recebermos correntes, né, sermos bombardeados de mensagens, que possamos também ter essa atitude de enviar o convite, de falar do Senhor, de mandar um louvor, de mandar um texto. Tá tão, né? Olha a bênção que nós recebemos, né? Os lyrics vídeos, os louvores com animações para as crianças, os cultos,
as aulas das classes. Então, nós crescemos muito em termos de evangelização durante essa pandemia. Qual uma experiência que o senhor poderia contar aqui para nós, que a gente não conhecemos ainda, não sabemos ainda, que marcou a sua vida como cristão, como servo? Pode ser como instrumentista, como algum louvor revelado, alguma experiência que marcou a sua vida, que o senhor traz hoje no seu ministério e que o senhor repassa às suas ovelhas e também às pessoas com que o senhor convive. São muitas experiências em que, pra gente falar agora, é a pergunta que, né, não há um roteiro, né, uma pergunta, digamos, inédita para mim. Mas, por exemplo, quando eu fui consultar o curso superior que eu iria seguir, o Senhor tinha dado a visão de uma balança com números e letras, e um anjo retirava os números daquela balança, e os irmãos não sabiam ainda qual era o assunto. E quando nós inserimos que era a definição do curso, a palavra em Jó, que um dos irmãos tirou, era a seguinte: porventura, o que aborrece o direito governaria? Então foi uma experiência muito clara de qual curso eu deveria seguir. Essa própria experiência que eu falei de uma visão, de eu indo para Brasília, quando na verdade o meu coração me mandava ir para São Paulo. E eu indo para Brasília, a irmã teve uma visão que eu morava numa casa, numa cor determinada. Depois de muitos anos, eu até tinha esquecido já dessa visão, eu estava morando numa casa no local que a irmã tinha visto, que não sabia, não conhecia. Então, assim, detalhes, né? A própria definição do casamento, quando nós fomos consultar o casamento, o senhor falou do diácono, né, ser um marido de uma mulher só, administrar bem um lar na palavra. Então, experiências que marcaram a vida profissional, a construção do lar, o diaconato em si, a unção. Eu estive 7 anos como diácono, 2 como ungido, e agora, desde outubro do ano passado, né, como pastor. Então, experiências que marcaram, se a gente tivesse de fato aqui a oportunidade de contar, seriam inúmeras experiências que nos alegram e marcaram de uma forma concreta e objetiva a nossa caminhada como servo de Deus. Em cima do que o senhor acabou de falar, quais são qual a importância dos dons espirituais na vida dos nossos jovens, para direcionar a vida profissional, o casamento, um namoro, um noivado, enfim. Qual a importância de fazer uso dos dons espirituais? Nós sabemos que sem a profecia o povo se corrompe. E a caminhada da igreja é marcada pelos sinais e pelos dons espirituais. E é importante, com todo esse arcabouço que nós temos, vamos dizer assim, grupo de assistência, grupos de intercessão, diáconos, ungidos, pastores, obreiros, o jovem que está firmado na palavra, o jovem que é sensível à voz do Espírito Santo, ele não é enganado. Porque o mundo, né, ele vem oferecer, podemos dizer, com blandícias, de uma forma sutil, com embalagens bonitas, mas nós sabemos que o conteúdo e o fim daquilo que o mundo oferece é a morte. Então vale a pena para o jovem perseverar neste caminho e ser sensível à voz do Espírito Santo, ouvir, ser humilde para reconhecer, ajustar quando for necessário ajustar, porque o Senhor, ele corrige aquele que me ama, né? E o servo de Deus precisa, como servo, ouvir a voz do seu Senhor, que é o bom pastor, né? Que cuida de nós com amor, com carinho. Então, o jovem em todos os aspectos da vida, conhecendo a palavra, estando integrado ao corpo e com os dons espirituais, ele não erra. Tá certo. Conversamos nessa noite com o pastor Isaías Diniz, filho do pastor Oscar, da nossa irmã Maria Diniz, e é uma alegria poder ter tido essa conversa, esse bate-papo, né? Como o pastor Josias sempre fala, essa conversa, e tem sido muito proveitosa para que todos nós, né, possamos conhecer esse outro lado do pastor, esse lado humano, que a gente conhece o pastor, mas não conhecemos de onde ele veio, o que ele faz, as experiências. É isso que a gente tenta extrair dos nossos pastores que aqui passam. Pastor Isaías Diniz, o senhor poderia fazer uma breve introdução do texto e que será trazido nessa noite no culto de logo mais às 8 horas, por favor? O texto, Kleber, será Lucas 19, versículo 5, da experiência de Zaqueu. A experiência de Zaqueu com o Senhor Jesus. A posição que ele estava, onde ele estava, qual era o alcance dele e qual foi o convite que ele recebeu, e um convite que certamente iria transformar a vida dele, um convite tão importante do Senhor Jesus, que já conhecia aquela vida que ali estava, a necessidade do seu coração
E mesmo sabendo o histórico, o seu passado, ele fez um convite que transformou a vida de Zaqueu e continua até hoje transformando as nossas vidas. Muito bem, pastor Isaías Diniz, muito obrigado mais uma vez pela vinda do senhor aqui. Vou ter que liberar o senhor para o senhor poder se dirigir até outro estúdio de televisão. Amém. Para o culto de logo mais, às 8 horas da noite. Uma alegria e, se Deus quiser, o senhor voltará mais vezes aqui. Amém. Agradeço a oportunidade e até logo mais, né? Aos nossos irmãos que já estão aqui nos assistindo. Muito obrigado. Portanto, você acompanhou o nosso pré-culto de hoje, onde conversamos com o pastor Isaías Diniz, que vai estar trazendo daqui a pouquinho, daqui a 4, 5 minutos, para ser mais exato, o culto de logo mais às 8 horas pelo YouTube e também pela Rádio Manaim. Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno. A você a paz, Senhor, muito obrigado. Boa noite.